Olá, meu nome é Caio e nesse vídeo eu venho apresentar a solução que eu desenvolvi para a proposta do desafio da AutoU. Bom, a aplicação ela começa nessa tela de dashboard de acompanhamento, onde a gente vai ter uma visão geral dos documentos que foram enviados e de qual situação eles se encontram, certo? Então, inicialmente eu utilizei pequenos cards para estar identificando quais foram os documentos enviados, concluídos, os que estão com a revisão pendente e os que têm uma prioridade mais alta. Logo abaixo eu utilizei um warning para exemplificar um documento que seria um orçamento, certo? Um contrato com um fornecedor que está para vencer amanhã. Então a gente está indicando que o usuário revise esse documento para evitar multa. Na parte de baixo eu coloquei uma atualização recente, que é uma listagem de todos esses documentos que foram enviados recentemente, e eles estão separados de acordo com o nome, categoria, prioridade, status e a data de atualização, né, o período. Nesse caso, o documento que está aqui no warning é esse primeiro aqui, ó. Então, o usuário ele já pode tomar uma decisão logo nessa tela inicial. Ele pode clicar aqui, verificar o resumo desse documento, os pontos críticos e tomar alguma ação com base nisso. Esse card aqui eu vou explicar melhor quando chegar na parte de análise, certo? Por enquanto, isso aqui é só um atalho para tornar a coisa mais ágil. Na parte de envio de documentos, o usuário pode estar fazendo o envio através desse drag and drop ou através do botão. Deixei essas duas opções para ele, tá? Aqui eu simulei o envio de 5 documentos. Então, esses documentos são relatórios, política de compliance, alguns relatórios de campo. E caso eu tenha enviado algum errado, eu posso estar excluindo aqui, certo? E eu vou partir para a análise agora. A gente tem um pequeno feedback para informar o usuário que esses documentos estão sendo processados, certo? E após isso a gente tem essa mensagem informando que a análise foi concluída e ele já pode partir direto para ver a análise desses documentos. Essa tela aqui ela é o coração da solução, certo? Aqui todos os documentos que foram processados pela IA vão ser organizados de acordo com a sua prioridade. Isso por default, mas o usuário pode também vir aqui nesses filtros que eu coloquei em cima e pode estar alterando, se ele quer ordenar por prioridade maior, por prioridade menor, se ele quer alterar por status ou se ele quer alterar por categoria, certo? Então aqui o que acontece? A gente vai ter cada documento separado em um pequeno card desse, onde vai ter o documento, ele clicando aqui ele pode revisar o documento, vai ter a categoria desse documento, a gente vai ter a prioridade e o status dele. Embaixo a gente vem seguindo com os resumos e os principais pontos críticos. Com essa informação aqui, o usuário batendo o olho, ele já consegue ter uma noção do que é esse documento, certo? E já fica mais fácil para ele tomar uma decisão. Isso aumenta muito a agilidade do processo. Então, caso esse documento exija algum conhecimento mais técnico que ele não tenha, ele pode clicar aqui e encaminhar para algum outro colaborador, certo? Ele vai informar o e-mail do colaborador e vai encaminhar. Caso esse documento precise da aprovação de mais de um usuário, ele pode criar um plano de ação. Então ele vai digitando aqui o e-mail desse colaborador, vai informar quais são os procedimentos, qual é o plano de ação que ele quer tomar e ele conclui, certo? E obviamente tem o botão de concluir, né? Caso ele mesmo seja capaz de fazer essa análise individualmente no caso. Eu coloquei uma pequena rolagem aqui, para onde ele vai conseguir descer e verificar todos esses documentos, certo? Como eu falei, eles estão ordenados de acordo com a sua prioridade. Aqui temos alguns documentos de prioridade média, outro de prioridade baixa, certo? E cada ação que ele tiver com algum documento desse vai ficar registrada aqui nessa barra lateral no histórico de decisões, tá bom? Aqui vai informar qual foi a ação tomada, qual usuário tomou a ação, a data e o horário. Isso aqui proporciona para a gente uma rastreabilidade melhor desses documentos e faz com que a gente não fique perdido naquelas planilhas que eles criam. Às vezes um documento é analisado pela mesma pessoas diferentes. Então aqui a gente tem esse controle maior do que está sendo feito dentro da plataforma, tá? Eu corri um pouco com o vídeo porque o tempo era muito curto, mas eu acredito que deu para passar de uma maneira bem geral as principais funcionalidades da plataforma e eu acredito que elas atacam todas as principais dores dos usuários, né? Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a atenção de todos. Obrigado, um grande abraço.